Olha, a gente está falando das últimas horas de Jesus, um momento super tenso, né? E a pergunta que fica é: o que ele disse de mais importante ali? É isso que a gente vai desvendar hoje, olhando para os últimos momentos dele com os discípulos, com base no que está escrito no Evangelho de João. Então, a grande questão que vai guiar a nossa conversa é essa. Pensa bem, o que uma pessoa escolhe dizer quando sabe que são seus últimas horas? No caso de Jesus, essas palavras foram muito mais do que um simples tchau. Elas foram, na verdade, a base de tudo o que viria depois. Bom, para a gente começar, vamos tentar sentir o clima daquele momento. Jesus tinha acabado de soltar a bomba. Ele ia embora. E essa notícia, claro, deixou todo mundo ali, os seguidores mais próximos dele, num estado de pânico, de medo e de total incerteza. A atmosfera ali era de pura angústia, sabe? Imagina só, depois de anos seguindo e aprendendo com seu mestre, a ideia de ficar sozinho devia ser aterrorizante. Eles se sentiram totalmente abandonados. E é justamente esse medo que Jesus vai tratar primeiro. E a resposta dele é, nossa, de uma delicadeza e de uma clareza impressionantes. Ele usa uma palavra grega órfãos, que é de onde vem a nossa palavra órfãos. A promessa não podia ser mais clara. Eu não vou deixar vocês órfãos. Ele está validando o que eles estão sentindo, sabe? Essa sensação de perda, de ficarem sozinhos como filhos sem pai. E ele garante, isso não vai acontecer. E essa promessa é só o começo da solução que ele vai apresentar. Então, tá. Qual é a solução para esse sentimento de abandono? Não é só uma palavra de conforto, não. É a promessa de uma presença completamente nova, um novo guia para o futuro deles. E aqui tem um detalhe muito legal, que é a palavra que ele usa. Em grego, a palavra é allos, que significa um outro do mesmo tipo. Ou seja, Jesus não está prometendo um substituto qualquer, um quebra-galho, não. Ele está falando de alguém com a mesma essência, a mesma natureza, que vai continuar o trabalho dele. Ele era um consolador e agora promete outro igualzinho. E esse outro tem um nome, Paracletos. E esse nome já entrega o tipo de presença que ele vai ser. Não é uma força distante, impessoal, nada disso. A palavra quer dizer literalmente alguém chamado para estar ao lado. Pensa num ajudador, num advogado de defesa, num conselheiro pessoal, alguém que está ali, do seu lado. Essa é a promessa do Espírito Santo. E o papel desse consolador, desse Paracletos, tem várias facetas. Não é só para dar um abraço e consolar. Ele vai ser um ajudador, um intercessor, vai exortar, que é tipo dar aquele gás, sabe, encorajar. E o mais importante, ele vai guiar a galera para toda a verdade, vai ser uma testemunha de Cristo e vai agir no mundo mostrando o que é pecado, justiça e juízo. Basicamente, ele vai fazer tudo o que precisa ser feito para a missão continuar. Ok, vamos avançar. Depois de fazer essa promessa incrível, Jesus faz a oração mais longa dele que a gente tem registro na Bíblia. E essa oração é como uma janela para a alma dele, mostrando o que ele mais queria para o futuro dos seus seguidores. Essa oração se divide em 3 partes bem claras. Primeiro, ele ora por si mesmo, pedindo para ser glorificado e voltar para o Pai. Depois, ele ora especificamente pelos discípulos que estavam ali com ele, pedindo proteção e santificação para eles. E por último, ele abre o leque e ora por todo mundo que ainda ia acreditar nele no futuro. E o pedido principal para essa galera? Unidade. Então, se a gente for resumir, os pedidos-chave são esses: proteção contra o mal. Mas olha só, não é para tirar eles do mundo, é para proteger dentro do mundo. Santificação, que é basicamente serem separados para um propósito maior através da verdade. E uma unidade radical, tão profunda que seria um espelho da unidade que ele mesmo tinha com o Pai. Agora a cena muda, e muda drasticamente. A gente sai daquela conversa íntima, da oração, e cai direto no meio do caos da prisão no Jardim do Getsêmani. E o que a gente vê aqui é um contraste fascinante entre a violência da situação e a autoridade serena de Jesus. A cena é tensa pra caramba. Imagina, um pelotão de soldados, provavelmente romanos, mais os guardas do templo, chegam armados até os dentes, com tochas cortando a escuridão da noite. Eles vieram em peso, esperando claramente uma briga. Mas em vez de se esconder ou tentar fugir, Jesus faz o inesperado. Ele toma a iniciativa. Ele vai na direção deles e faz uma pergunta simples que vira o jogo completamente. Ele não tá ali como uma vítima passiva de jeito nenhum. Ele tá no controle total da situação. Eles respondem: a gente está procurando Jesus de Nazaré. E a resposta de Jesus é simplesmente: sou eu. Só que no grego, a expressão que ele usa é ego eimi,
que tem um eco direto com o nome divino, o Eu Sou, do Antigo Testamento. Então não é só um "Oi, sou eu", é uma declaração de quem ele é, da sua identidade divina. E o efeito disso é, uau, extraordinário. Aquela multidão de soldados e guardas, todos armados, diante de um único homem desarmado, não só recua, mas eles caem no chão. É um momento único, uma demonstração de poder divino, bem no instante que parecia ser o de maior fraqueza dele. Beleza, vamos para a cena final, o julgamento diante do governador romano, Pôncio Pilatos. E aqui o confronto não é mais com armas, é um confronto de ideias, de visões de mundo, um verdadeiro choque entre dois tipos muito diferentes de reino. Pilatos vai direto ao ponto. Você é o rei dos judeus? E a resposta de Jesus simplesmente vira o conceito de reino de cabeça para baixo. Ele explica que o reino dele não é deste mundo. Porque se fosse, os seguidores dele estariam lutando com espadas para defendê-lo. O reino dele não se baseia em poder militar, em política, mas num fundamento completamente diferente, a verdade. E é isso que leva àquela famosa e cínica pergunta de Pilatos. Quando Jesus fala que veio ao mundo para dar testemunho da verdade, Pilatos, que era um político pragmático, acostumado com jogos de poder, responde com aquele ceticismo total. O que é verdade? É a pergunta de um mundo que já nem acredita que a verdade exista. E o mais irônico de tudo é que ele nem se dá ao trabalho de esperar uma resposta. Ele solta a pergunta e já vai saindo, perdendo a oportunidade da vida dele. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Naquele momento, a verdade não era uma ideia, um conceito filosófico. A verdade era uma pessoa que estava ali, de pé, bem na frente dele. E pensar nisso, bom, isso muda tudo.